Tudo bem, meus amores? No vídeo de hoje nós iremos transformar aquele filtro de água que não tem mais utilidade, né? Dentro de nossa cozinha, em uma linda peça decorativa para dentro de nossa casa. Para começar, nós iremos utilizar a parte de cima do nosso filtro. Eu já dei uma limpadinha nele, tirei todo aquele pó, né? Passei até com o pincel para tirar todo o pó que poderia ter, até porque eu irei passar uma tinta. Só que antes da gente passar a tinta, nós iremos lixar para tirar esse verniz, que no meu caso, antes eu tinha passado um verniz no meu filtro. Então, eu quero retirar esse verniz, né, um pouco mais. Então, vamos dar uma boa lixada nele antes de começar a primeira demão de tinta. Vamos lixando ele até a gente notar que saiu mais aquele verniz, né? Para quando eu passar a tinta, ela pegue bem para ficar sem nenhum defeito. 他不想让你现实只想当人类专家。在我生气时总是可怜巴巴，但是拜托你离我心别这么 sad。You know， 高下的时候你总是誓不罢休，不洗手汗也会归用错，那就不你一个人最爱的那首。每当你愁眉苦脸，喜剧之王会出现，我甜言永远无上限，靠在我身边。你可以听我说，认真来一点幽默，情话不小心走火，失落一瞬间都。 Depois que nós lixamos todo o nosso vaso, né? A nossa peça do nosso filtro. Então, a gente vai passar a primeira mão de tinta. Eu quero dar de 2 a 3 demãos, né? De tinta branca aqui, para cobrir todas as imperfeições. Mas se ficar, né? Como vocês estão vendo, aqui às vezes tem umas falhazinhas no nosso filtro, até por ele já ser um pouco mais antigo. Mas se vocês tiverem essas pequenas falhas aqui, não tem problema. Porque nós iremos fazer uma camadinha com uma textura que vai cobrir todos esses defeitos. Então, vamos começar a passar a nossa demão da nossa tinta branca, né? Para cobrir todo o nosso vaso. Bem, eu dei uma mudada aqui no meu pincel, porque eu achei que aquele estava muito grande. Mas, só por questão de apoio. Mas não tem problema, vocês podem usar o pincel que vocês têm em casa, contanto que vocês pintem ele todo. Eu poderia ter passado uma demão de primezinho aqui em cima, né? Se eu quisesse, mas pra mim não seria assim muito útil, porque eu vou fazer como uma texturazinha e só a tinta branca mesmo, por si só, ela já vai dar todo o resultado que eu tô querendo. Para o nosso vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer o quê? Vou terminar toda a parte da pintura dele, né? Quando eu voltar, eu já terei passado as 3 mãos de tinta, né? Nele, ele já vai estar todo branquinho. Só pra gente não ficar muito tempo assim, pra se tornar um vídeo muito longo, que não é isso que eu estou querendo. Bem, minha gente, depois que nós terminamos de dar as 3 demãos de tinta, aí o que é que eu vou fazer agora? A gente vai dar uma texturizada com massa corrida e uma bucha de prato. Então, vamos começar. Você vai molhando na massa corrida e passando no pote, como se você estivesse dando umas pequenas batidazinhas. Deixa eu botar aqui do lado. Vou botar aqui bem mais em cima, que é para que vocês possam ver que tá dando aquela batidinha. Aí sempre colocando a massa corrida e batendo com a buchinha o lado verde da bucha. E aí a gente vai fazer por todo o pote. Eu vou começar a fazer e aí daqui a pouco a gente vai... Olha, a gente vai descendo, passando a massa corrida e dando as batidinhas com a bucha. Aí você vai fazer em todo o pote até completar ele todinho, né? Não esqueçam, tem que ser bem devagarzinho para que fique aquele efeito
E todas aquelas imperfeições que eu disse quando a gente tava passando a tinta, que o que iria ficar, que não ia ter problema, porque quando a gente fosse passar a textura, ia cobrir tudo. Eu vou até aproximar aqui, ó, para que veja como fica com o efeito da textura, que é o que a gente vai fazer nele todinho. Aí depois, quando ele tiver enxuto, é que eu vou mostrar pra vocês o colar que a gente vai colocar, que é pra ele ficar realmente uma peça decorativa na sua casa. Pronto, meus amores. Depois que a gente texturizou ele todinho, ó, deu aquela estuqueadazinha com a nossa bucha, aí o que é que você vai fazer? Você vai deixar ele secar todinho de um dia pro outro. Quando ele secar todo, aí você vai vir com a parte amarela, aquela parte mais fofa da bucha de prato. E aí você vai molhar na tinta, vai passar na tinta. Não precisa ser uma tinta grossa não, você dilui um pouquinho a tinta. E aí você passa nele todinho no nosso vaso, né? Que é pra poder a massa não ficar saindo aquela poeirinha que às vezes massa tem mania de fazer isso. Aí, justamente para ela ficar por igual e ficar com um acabamento melhor, a gente passa com a bucha do lado amarelo, dando também umas batidinhas com a tinta. Aí, pra gente finalizar o nosso vaso, quem tiver aqueles colares de pescoço como esse aqui é um colar de pescoço que eu tenho, né? Que eu não estou usando. Aí, simplesmente, a gente vai colocar, porque agora está na moda, a gente montar os colares. Só que no meu caso, como eu já tenho um colar, e pra minha decoração da casa, esse tom, ele tá ideal, então pra mim ele tá perfeito. Mas quem não tiver nenhum colar, é só você comprar essas bolinhas, né? Que vende nessas casas de linha. Aí você pode comprar e você pode formar o seu colar pro seu vaso. Aí você passa elas sempre no cordão, vê a largura do vaso, passa elas e aí você fecha, botando sempre 2 tons, né? No meu caso aqui eu tenho um begezinho e um verdinho. E aí o nosso vaso está perfeito para nossa decoração da nossa casa. Então eu termino aqui mostrando essa maravilha que a gente consegue fazer com o nosso pote de água, que não é utilizado mais, e a gente tem uma belíssima peça para decoração de casa. Então, se vocês gostaram, curta, compartilha, repasse, comente. Eu estou aqui, né, para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem.